O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Facebook tem mais de 1 bilhão e 100 milhões de usuários. Se fosse um país, ele teria mais de 5 vezes a população do Brasil, que hoje é de 200 milhões de habitantes. E por falar em brasileiros, 1 em cada 3 pessoas do nosso país tem uma página no Facebook, a rede social mais popular do planeta. Uma entre tantas que consomem a atenção e o tempo de milhões e milhões de internautas. Os números parecem exagerados? Mas esta é a dimensão das redes sociais. Você duvida? Então assista a este vídeo. Uma coelha animada gera 100 coelhinhos por ano. No Twitter, Bill Gates conseguiu 100 mil seguidores em 8 horas. A televisão precisou de 13 anos para reunir 50 milhões de usuários. O Facebook conseguiu o dobro em 9 meses. Para se tornar multimilionário, o fundador da dinastia Rockefeller levou 27 anos. O fundador do Facebook, apenas 4. Michael Jackson vendeu mais de 100 milhões de cópias de Thriller. Mas no YouTube, uma canção de Justin Bieber já chega a 500 milhões de reproduções. Todas as fotos publicadas por todos os jornais do mundo durante 3 anos não se igualariam às que existem no Flickr. Em apenas um ano, o Foursquare cresceu 3.400%. A soma de todos os usuários cadastrados nas 10 redes sociais mais populares supera 2,5 bilhões, mais de 1/3 da população mundial. Enquanto você assistia este vídeo, mais de 3 mil pessoas entraram em algumas dessas redes sociais. Google Buzz, Bebo, BuzzNet, Xingo, Hable, Hi5, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sônico, MySpace, Twitter, YouTube, Zig, Flickr, Facebook, Orkut. A abrangência dos sites de relacionamentos é imensa e não se restringe ao mundo virtual. A Primavera Árabe e as manifestações de junho no Brasil são provas de que movimentos que começam nestes sites podem ganhar dimensões reais e grandiosas. É um espaço de comunicação valioso para os indivíduos e também para as organizações. E para usar este novo espaço é preciso sabedoria e estratégia. Eu sou Aline Nunes e a relação das redes sociais e do mundo dos negócios é o tema do Em Tese de hoje. Para falar sobre as redes sociais e as empresas, eu recebo a jornalista e mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR, Gisele Passos, e também a jornalista e mestranda em Comunicação e Linguagem pela Universidade Tuiuti do Paraná, Dioxane Moura. Sejam bem-vindas ao Em Tese de hoje. Obrigada. Gisele, por que você decidiu estudar um tema tão atual e ao mesmo tempo tão complicado, justamente por ser atual? Olha, eu queria fazer uma pesquisa que fizesse a diferença e fosse super relevante para a minha atuação profissional e também para o meu programa de mestrado. Encontrei nos sites de redes sociais um potencial enorme a ser explorado, porque por se tratar de um fenômeno muito recente, ainda não tinha uma teorização, uma pesquisa científica que pudesse embasar o que estava acontecendo. A minha pesquisa foi feita em 2010 para 2011, e hoje, alguns anos depois, a gente já vê que mudou muita coisa. Na época, o Orkut era ainda muito acessado, muito visto, estava iniciando uma decadência e usava-se muito o Twitter. Hoje em dia, o Facebook reina absoluto e tem outras redes que estão pipocando por aí. Nesse contexto todo, o que a gente vê é que as organizações estão cada vez mais presentes nessas redes e fazem um jogo com os públicos que não tinha até então uma definição, não tinha uma pesquisa que mostrasse o que elas querem, afinal. E foi isso que eu fui tentar descobrir. Contei com a generosidade muito grande da minha orientadora, a professora Patrícia Marchiori, que ela abraçou a minha ideia, fugiu um pouquinho da ciência da informação pura para abrir um pouquinho a pesquisa também e me dar todo o apoio e suporte para algo que foi mesclando a comunicação com a gestão da informação. E você entrevistou, profissionais de assessorias de comunicação sobre esse assunto das redes sociais. O que eles te contaram de interessante?
Na época, o que me chamou muita atenção foi o caráter experimental das redes. Então, na época, ninguém sabia muito bem o que estavam fazendo. Eles tinham, assim, uma sensação de que estavam tateando em terreno totalmente desconhecido. E, com isso, tinha aquele frescor da descoberta. Porque como que eles poderiam fazer pelo cliente deles algo de diferente? Até onde eles poderiam ir? Será que eles podiam colocar uma promoção junto? Será que eles tinham que ficar no conteúdo? Será que eles pesquisavam perfil a perfil? Usavam as ferramentas de monitoramento? O que eles podiam fazer? Então, esse frescor ficou muito evidente. E foi bem engraçado porque as respostas elas eram um pouco discrepantes em algum momento, mas elas convergiam em outros. E, Dioxiane, dá para dizer que esse contexto das redes sociais está obrigando os profissionais da comunicação a repensar? Sem dúvida. Hoje, todo profissional de comunicação, seja qual for sua formação, jornalismo, publicidade, ele tem que ser multiplataforma, inovador, e a rede social, ela acabou sendo para o jornalista muito o que foi a vinda da internet mesmo, o advento da internet, né? Teve que aprender a achar novos caminhos, e hoje nós somos multifuncionais, digamos assim, e a gente tem que aprender a explorar, justamente como a colega colocou, para poder oferecer aos clientes, né? Então, não só o jornalismo, mas como todas as outras profissões, elas têm que compreender esse mundo novo. As empresas, os políticos, as organizações, de uma forma geral, estão ocupando espaços nas redes sociais, mas nem todas usam as ferramentas de comunicação da mesma forma. A nossa equipe de reportagem encontrou um exemplo interessante. Vamos conferir. Nem parecem institucionais, mas estes posts são do Facebook da Prefeitura de Curitiba. A proposta é bem diferente do que se vê nas páginas desse tipo. A linguagem mais calorosa tem a intenção de aproximar. Para este diretor de mídias sociais, é possível inovar na rede sem perder a credibilidade. A gente foi buscar referências, antes de montar a linha editorial, foi buscar referências em outros estados, em outras cidades, e percebeu que ninguém tinha um trabalho humano, mais humanizado nessas páginas, né? Os governos e prefeituras de outras cidades acabam usando os perfis para replicar notícias. Então, fui buscar referências internacionais para desenvolver uma linha mais humana, mais próxima do cidadão, não tão burocrática. A página da Prefeitura de Curitiba tem mais de 25 mil seguidores. Para conquistar tanta gente, a equipe responsável pela atualização teve de ganhar a confiança dos internautas, principalmente em momentos críticos. A gente teve aí um período complicado, né? Em junho a gente teve todas as manifestações, o povo na rua, e a gente atuou de forma bastante contundente durante todo esse período. A gente fez um plantão aqui informando aonde todas as pessoas estavam, onde o trânsito estava fechado, onde não estava, dando informações em tempo real e inclusive pautando a mídia tradicional. A Prefeitura utiliza as redes sociais para algo mais importante do que apenas informar. A ideia é criar uma ponte de comunicação entre o governo municipal e a população. Dúvidas, sugestões e reclamações são respondidas rapidamente. A gente procura responder todas de forma bastante ágil e com uma resposta personalizada, né? A gente não tem uma resposta padrão, a gente procura tratar cada caso como um caso especial mesmo, e tem uma equipe de atendimento aqui dentro da nossa equipe de mídias sociais que faz essa interface, né, daqui de dentro com as outras secretarias, para que a gente consiga uma resposta oficial e passe para o cidadão de uma forma mais humanizada possível. O diálogo com a população já esclareceu mal-entendidos. Foi o caso deste carro oficial, fotografado à noite em um ponto de prostituição. Pelo Facebook, a Prefeitura explicou que o veículo é usado justamente para fazer um trabalho de prevenção à AIDS e educação sexual. A página também já resolveu outros conflitos. Logo que eu entrei aqui e a gente estava formando a equipe, a gente conseguiu identificar uns meninos que praticam parkour. Eles tinham reclamado na página que durante o dia eles estavam fazendo prática do esporte numa praça da cidade. Eles acabaram tendo um certo atrito com a Guarda Municipal, que também não entendia que era um esporte. Em menos de 24 horas, a gente conseguiu reunir os meninos, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e além de resolver todo esse caso deles poderem continuar fazendo o esporte, a gente conseguiu até criar uma associação do parkour junto com eles.
Curitiba tem hoje quase 2 milhões de habitantes. A página virou um ponto de encontro de parte da população e um espaço para tentar melhorar a cidade. A gente então conseguiu fazer com que essas pessoas hoje, elas não só interajam com a prefeitura, tenham um relacionamento positivo com a prefeitura, como também defendam a prefeitura quando acontecem ataques, enfim, políticos ou coisas que a gente vê que acontece normalmente. Essas pessoas hoje até defendem a gente. Dioxiane, esse tipo de abordagem que a gente acabou de assistir, esse tipo de uso, é uma tendência? A tendência mais que clara, né? Os profissionais que cuidam dessa página da Prefeitura de Curitiba, eles estão tendo, primeiro, o olhar inovador. Segundo, como a gente pode ver, são pessoas bem joviais, não só de idade, mas com a mente jovem. Para você olhar para a rede social hoje, você tem que olhar com o olhar para o futuro, né? Um exemplo do site da Prefeitura ali, da página da Prefeitura, é que eles procuraram fazer o quê? Ter uma imagem mais amigável, né? De atrair a população para ser parceira. E é justamente isso que você atrai na rede social, é você colocar o seu objetivo. O objetivo deles foi mostrar um outro lado da cidade, aproximar o cidadão dos seus direitos, seus deveres, né, informações úteis, mas de um jeito mais suave, um jeito mais até transparente, porque a resposta ali é muito imediata. Então, até o projeto é excelente e até é um caso de sucesso que pode ser levado como exemplo para outras empresas que tenham interesse, sejam ONGs ou instituições privadas. Gisele, a gente viu ali o responsável pela mídia social da prefeitura falar que ele precisou buscar referências fora do Brasil. No teu estudo, você também percebeu que alguns entrevistados disseram que eles tinham dificuldade em planejar ações em mídias sociais porque eles não sabiam exatamente o que fazer, não é mesmo? Hoje já está melhor do que na época que eu pesquisei, porque hoje a gente já tem um histórico, já tem algumas práticas que podem se dizer que são de sucesso, né? Mas naquela época ainda precisavam inventar algumas coisas e tentar achar qual caminho seguir e definir isso. Então ali a gente viu também na reportagem que ele fala muito de criar relacionamento, personalização, e tudo isso tem a ver com a construção dessa reputação que essas ferramentas, essas ambiências, elas proporcionam realmente. Então ainda não dá para a gente dizer que existe um caminho seguro. Cada uma dessas organizações ainda precisa trilhar o seu, ver quem é o seu público, qual é o foco daquela atitude, né? Mas o importante é a organização que deseja estar presente, realmente fazer isso com propriedade, estar participando ativamente, presente e fazer a diferença para a vida das pessoas que estão ali passeando pelo seu ambiente. Dioxiane Moura, eu agradeço a sua participação no Em Tese de hoje. Que agradeço, imagina. Obrigada. O Em Tese faz um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos a conversar sobre o papel das redes sociais. Voltamos já. No quadro UFPR pelo Mundo de hoje, vamos conhecer a história do Daniel Soares. Ele cursa Engenharia Florestal na UFPR e, por meio do Ciências Sem Fronteiras, estudou durante um ano em uma universidade da Alemanha. Eu sou Daniel Soares, eu tenho 21 anos, eu estudo Engenharia Florestal na UFR em Curitiba e eu vim para Munique no dia 22 de agosto de 2012, eu fiquei um mês em Munique, eu fiz o curso de alemão lá antes de começar as aulas, foi meio puxado porque no começo a comunicação era até que difícil, assim. E depois de um mês em Munique eu vim para Freising, a cidade onde eu fiquei morando, onde tem o campus aqui da Engenharia Florestal da Universidade Técnica de Munique.
E a cidade é ótima para morar, a universidade é muito boa. O conhecimento técnico que eles têm aqui é enorme. A gente aprende muita coisa aqui. Tanto nas aulas, quando estando no laboratório, conversando com as pessoas do meio acadêmico, a gente aprende muita coisa. Eu cursei matérias aqui da Engenharia Florestal da Alemanha e pude obter o conhecimento técnico das disciplinas e um modo diferente de enxergar as coisas. Vale muito a pena. Muito demais. Eu passaria outro ano aqui, com certeza. Para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece aí na sua tela. A ARI também está nas redes sociais. E o Em Tese de hoje fala sobre a importância das redes sociais e também como as empresas estão utilizando este espaço para conversar com os clientes e com o público-alvo. Neste bloco, eu recebo, juntamente com a mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR, Gisele Passos, a também mestre pelo mesmo programa de pós-graduação, Bárbara Barbosa. Muito obrigada pela sua presença no Em Tese de hoje. Que isso. Bárbara, na sua dissertação você também estudou as redes sociais, mas uma rede social bem específica. Eu queria que você me contasse mais sobre isso. Bom, a proposta do meu trabalho era identificar as redes sociais como uma fonte de informação para a criação de significado, ou seja, a ideia geral era que a rede social tivesse várias informações circulando na rede e, a partir do interesse de uma organização, essa organização pudesse ir lá e buscar a informação que ela estava procurando, tinha algum sentido para ela, mas de forma mais para conhecer a rede. Então, foi nessa ideia que o Observatório de Tecnologia da Federação das Indústrias, eles se propuseram a buscar informação numa rede que eles já tinham interesse, que eles monitoravam de forma geral, que é a rede de cidades inovadoras, e a partir dessa busca de informação deles, do interesse deles pela rede de cidades inovadoras, é que começou meu trabalho. Então, eles tinham interesse numa rede, tinha muita informação circulando na rede, e eles queriam saber o que estava rolando naquela rede específica. Então, foi mais ou menos essa proposta que a gente usou para iniciar o trabalho. E o que você descobriu? Bom, a partir do interesse deles, que era identificar nessa rede projetos que pudessem ser interessantes para eles e tirar da discussão das pessoas que participavam da rede alguma ideia para novas iniciativas e criar novos projetos, foi possível identificar, a partir do meu trabalho, que ao monitorar a rede, ao perceber o que as pessoas estavam discutindo, eles conseguiram ter noção de quais informações estavam rolando para alcançar o objetivo que eles tinham proposto, que era criar novos projetos, identificar os projetos que estavam acontecendo. Então, de tudo que estava acontecendo na rede, o trabalho em si ajudou eles a ter uma ferramenta auxiliar para chegar no objetivo deles, que era conhecer esses projetos. E Gisele, as empresas também podem usar de uma forma melhor as redes sociais tradicionais? Sempre pode, né? A gente está vivendo um momento que essas redes elas estão ainda evoluindo bastante. Ainda não existe uma fórmula, ainda não existe um benchmarking. A gente tem muita empresa experimentando ainda como vai se comportar e como vai se portar e se posicionar dentro dessas redes. Então, a gente já tem alguns micos, algumas práticas que devem ser evitadas nas redes, mas a gente ainda não tem uma fórmula de bolo, por exemplo, que já acontece em outras mídias tradicionais. Sendo o web, que é uma tecnologia que está evoluindo, tem novos aplicativos surgindo, novas interferências, novos públicos também, por que não dizer, as empresas sempre podem melhorar a forma como elas estão atuando e a forma como elas estão vivenciando esse novo espaço. Então já dá para dizer o que não dá para fazer? Já. Nós já temos algumas coisas que não são aceitas pelas pessoas que consomem esse tipo de mídia. Por exemplo, a venda explícita de produtos fora do ambiente patrocinado são coisas e práticas que são abominadas. O usuário se sente invadido no seu espaço, que é de convivência, de relacionamento com os seus pares, por uma marca que vem tentando vender. Então, tem algumas... A gente já pode até arriscar colocar algumas
regras de conduta que as organizações precisam ter na hora de se relacionar com seus públicos. E as organizações, Bárbara, elas também podem explorar melhor as redes sociais tradicionais, por exemplo, vendo o que as pessoas estão conversando, vendo o que está fazendo sucesso e usar isso de alguma maneira? As ferramentas para isso, elas já existem, algumas muito potentes, mas às vezes até inacessíveis, onde as empresas monitoram, por exemplo, ao lançar um produto ou uma campanha, como que está sendo a aceitação dessa campanha de forma geral, será que as pessoas estão citando? Existem softwares muito específicos e bem robustos para conseguir mensurar qual é a aceitação das pessoas, né? Porém, existe a forma como eu estudei no meu trabalho, ela reúne vários comentários de diversas pessoas, né? Então, vamos supor que você pega uma rede tradicional, a empresa vai lá e tem um grupo específico de discussão sobre um tema X. E ela consegue capturar todas as discussões que essas pessoas fizeram nessa rede, todos os comentários que estavam lá. A partir dessa coleção de comentários já existem formas, que foi uma das técnicas que eu usei utilizando uma ferramenta chamada Many Eyes, onde ela pega esses comentários e a partir do momento que ela reúne esses comentários através de visualização de informação, que é algo que hoje a ciência da informação já existem ferramentas mais acessíveis que te propiciam fazer esse tipo de coisa, podem fazer esse tipo de análise. Então, uma empresa pode medir, por exemplo, qual é o tema mais discutido numa rede só coletando esses comentários. Qual é o assunto top desse grupo de discussão? O que as pessoas têm discutido mais? É positivo ou é negativo o que elas estão comentando? Então, no meu trabalho, eu usei, por exemplo, a nuvem de palavras, que é uma ferramenta, de certa forma, estatística que o Many Eyes propõe, onde ele deixa mais gordinhas as palavras que mais aparecem, para que se pudesse ter uma ideia geral do que aquele grupo estava discutindo, e depois árvore de palavras para você, a partir da palavra que você seleciona, que te chamou a atenção, ver de fato qual é a frase, a sequência, qual é a continuação dessa informação. Então, para uma empresa, é super interessante usar isso, porque a partir de uma palavrinha que ela quer descobrir o que as pessoas estão falando, ela pode ver o significado e uma série de outras coisas que as pessoas discutiram. Bom, um dos desafios para as organizações que buscam espaço nas redes sociais é conquistar os usuários. Mas não somente isto, também é preciso se destacar no turbilhão de informações da internet. Você que está em casa, se lembra de alguma informação que viu hoje em alguma rede social? Hoje de manhã nas redes sociais, não me lembro. Não, algumas atualizações de alguns amigos. Mas você lembra exatamente o que era? Aí tu me pegou. De uma criança que tinha sido desaparecida em Adrianópolis. Onde que você viu isso? Num post. Várias pessoas estavam postando e eu compartilhei, no caso. Hoje não lembro. E de ontem, você lembra de alguma coisa? Não, de notícia não vi nada nas redes sociais. Não, eu tenho o hábito de receber, mas que eu lembre assim, não. Ontem, sim, a respeito de um julgamento no STJ a respeito da TAC e da TEC. Foi no Facebook? Não, foi no Twitter. Olha, difícil, não vou lembrar não. Agora, de momento, não estou lembrado não. É que eu entro bem pouco, não costumo entrar. Não, eu não entrei nas redes sociais hoje. E ontem, você lembra de alguma coisa que você viu? Não. Nada te marcou assim? Nada. Então, o que fazer para ser visto nesse meio em que ninguém lembra de nada, Bárbara? Bom, depende sempre do objetivo da pessoa que está entrando, né? Então, no caso de uma empresa que quer ser vista, às vezes ela tem que propor assuntos que são interessantes para aquele grupo e, de repente, encontrar meios na rede social de propor essa discussão para ser lembrada. No caso da rede CI, que é a rede de cidades inovadoras que eu estudei, as pessoas já entravam nessa rede com o objetivo específico de discutir como fazer de Curitiba uma cidade melhor para 2030. Então, quem está entrando na rede já vem com um propósito diferente das pessoas que a gente viu no áudio, que estão ali com um interesse geral, elas estão mais à vontade na rede navegando e não com objetivo. Então, eu vejo que a postura da empresa depende de buscar exatamente isso.
eu estou buscando um grupo geral só para eu ser vista ou também estou trabalhando num grupo específico, onde as pessoas estão querendo discutir um tema específico de interesse comum, enfim, para conseguir, a partir disso, ter uma construção de conhecimento, né? Gisele, de que maneira que a tua dissertação ajuda nesse momento, nesse contexto em que tantos profissionais estão trabalhando nessa área, mas não sabem ao certo de que maneira agir? Como que você contribuiu? A minha dissertação ela foi bem interessante. Foi em 2011, né, que eu estudei. Naquela época a gente tinha muito mais forte o Orkut, por exemplo, que hoje já caiu em desuso 2 anos depois. Então as coisas acontecem muito rápido nesse meio. Novas redes surgiram que estavam começando a despontar naquela época. E a minha dissertação ela contribui quando você começa a pensar para que serve esse canal todo. Né? Você pensa assim, puxa vida, eu tenho lá a televisão para informar, eu tenho um jornal para informar, para que eu vou ter também uma rede social na minha empresa? Tem algumas organizações que querem ter para ganhar aquela presença, só que a gente viu que a presença não é só você ter, você precisa saber como se relacionar e precisa saber como construir a tua reputação na web. Então, tem uma série de questões aí que acaba contribuindo mesmo. Então, as redes elas servem hoje para relacionamento, servem como uma ferramenta muito estratégica e vão servir de base para construir essa reputação também. Então, não é uma coisa assim, eu vou usar porque eu quero informar e pronto. Como a Bárbara falou, você tem que saber para que você quer, qual é o teu público e o que ele está buscando também, para conseguir fazer essa interface, que é justamente o princípio básico do relacionamento. Gisele, Bárbara, eu agradeço imensamente a participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigada, Aline. As redes sociais foram o assunto do Em Tese desta semana e também o foco das dissertações de mestrado da Gisele Passos e da Bárbara Barbosa. Os trabalhos completos delas estão disponíveis no banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui, mas no nosso site você pode rever este e outros programas. Mande suas sugestões para o e-mail intese@ufpr.br. A gente se vê novamente na semana que vem. Eu espero vocês.